Graça e paz, igreja. Meu nome é Wagner Júnior. Eu vou ministrar para a igreja. Amém? E o meu tema é quem é íntimo de Deus. Vamos começar lendo a palavra. Eu gostaria que todos abrissem em 1 Reis, capítulo 3, versículo 3. Amém? E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por estar nesta noite, Pai. Deus, obrigado por sua palavra, Senhor. Obrigado porque através dela nós temos aprendido a viver aqui nesta terra, Senhor. Eu venho te pedir para que o Senhor venha me usar aqui, ó Pai, e que eu entregue os meus lábios para Ti, que o Senhor possa falar aqui, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, queridos, quem é íntimo de Deus? É uma pergunta, né? Quem é íntimo de Deus? Bom, eu consultei também o Aurélio, o pai dos inteligentes, né? No mundo todo mundo fala que é pai dos burros, mas vocês conhecem algum burro que consulta o dicionário? Eu não conheço, né? Então é o pai dos inteligentes. Intimidade, irmãos, tem o significado de amizade, familiaridade, amigo muito chegado, que está muito dentro, e essa aqui eu gostei, que é intimamente apegado. Queridos, nós temos que ser apegados a Deus, nós temos que ser íntimos de Deus. E eu queria fazer uma pergunta para vocês nessa noite. É uma pergunta que o pastor Vinícius falou aqui domingo de manhã. Para você, meus queridos, quem é Deus para vocês? Quem Deus é para vocês? Vocês já pensaram nisso? Como ele ministrou aqui em Êxodo 3, né, tantos homens que estão na palavra, né, mas em Êxodo 3, Moisés falou que Deus para ele era o grande eu sou, ele falou outros versículos que eu não me vem à memória, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, queridos, é que através desses homens da palavra, tudo que a oportunidade que eles tiveram de falar que quem era Deus para eles, com certeza eles tinham uma intimidade muito grande. Eles tinham intimidade com Deus para relatar na palavra quem era Deus para eles. E o que eu quero dizer para vocês é que nós temos que ser íntimos de Deus para Deus nos revelar quem Ele é para nós. Só assim Deus vai revelar quem Ele é para nós. Amém? E eu vou ser ousado, eu vou falar mais coisa. Quem é íntimo de Deus, gente? Deus, Ele te revela a visão que Deus tem no mundo, e você também vai ter a mesma visão de Deus. Não sei se vocês estão entendendo, mas é como se você fosse assim com Deus. Os sonhos de Deus, os mesmos sonhos seus. Esse é o nosso Deus, queridos. Amém? Em nome de Jesus, eu gostaria de falar agora um pouco sobre o que eu li aqui agora. Quem é íntimo? Eu vou responder a pergunta, quem é íntimo de Deus? Através de um testemunho, né, de um grande rei do Velho Testamento, né, que foi Salomão. Salomão, queridos, o que eu li aqui no 1 Reis 3:3, nós lemos 4 virtudes dele, 4 virtudes que nós temos que copiar literalmente. Por quê? Porque se nós copiarmos, com certeza nós seremos íntimos de Deus. O meu primeiro tópico é que quem é íntimo de Deus tem que amar a Deus. Como nós lemos aqui, né, que Salomão amava ao Senhor. Nós temos que amar a Deus, queridos. Você conhece alguém que é íntimo de alguma pessoa que não ama ela? Não tem como, né? Não existe isso. E amar a Deus, queridos, não é esse amor que nós estamos vendo aí no mundo afora, não. Esse amor que as pessoas têm conturbado, têm colocado o amor simplesmente como um sentimento, algo que acaba, algo que é uma paixão, é terrível. Nós não podemos, nós temos que amar a Deus do fundo de nossa alma, de todo o nosso ser, queridos. Nós não podemos, né, pegar o mundo, pegar esse amor que o mundo está transtornando e trazer aqui para dentro. Tantas pessoas, né, têm amado a Deus dessa maneira, como se fosse algo passageiro, algo que acaba. Sentimento é algo muito passageiro. Amor tem que ser uma atitude, temos que ser a atitude que nós temos que ter com Deus. Amém? O segundo tópico, quem é íntimo de Deus tem que conhecer a palavra de Deus. Nós lemos aqui, né, que Salomão andava nos estatutos de Davi, seu pai. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, irmãos.
Oséias 4:3, né? Deus nos está falando que o povo perece porque não conhece as Escrituras. E Deus, 2 Timóteo 2,15, mostra que Deus quer que nós sejamos perfeitos. Quantas pessoas falam, né? Eu não sou perfeito, mas Deus quer que você seja perfeito. E para você ser perfeito, é só você conhecer a palavra. Está escrito lá, nós temos que ser perfeitamente instruídos para toda boa obra de Deus. E como que nós vamos ser instruídos? Conhecendo a palavra de Deus. Nós temos que conhecer as Escrituras, queridos. O meu terceiro tópico é íntimo de Deus quem faz sacrifícios a Deus. Nós vemos aqui que Salomão somente nos altos sacrificava. Nós temos que viver também uma vida de sacrifícios para Deus. É isso que está faltando na igreja, não é verdade? Pessoas fazerem sacrifícios, pessoas estarem dispostas para falar de Deus, para sair de sua zona de conforto, para estar louvando e adorando a Deus lá fora. Não é nem aqui dentro da igreja não, é lá fora. Sabe quando Deus te testa, meu querido? Deus te testa é quando você está sozinho. É quando você está no ônibus lá sentado e Deus manda, vai lá e fala de Deus para mim, para aquela pessoa. Ali que Deus está te testando, nem aqui não. E eu vou falar para vocês uma coisa, eu estou pregando aqui, não é para vocês não, eu estou pregando primeiramente é para mim. É para mim mesmo. É lá que Deus te testa, meu querido. Vamos fazer sacrifícios para Deus. Amém? O meu quarto e último tópico é íntimo de Deus quem vive uma vida de oração. Nós lemos lá que Salomão queimava incenso, né? Queimar incenso no Velho Testamento, né? Além de significar adoração e sacrifício, a fumaça, né, significa oração, né? Oração e no altar de Deus. Salomão, queridos, vivia uma vida de oração. Nós temos que viver uma vida de oração a Deus. É impossível ter. Como você vai ter intimidade? Vamos colocar aqui com a sua esposa. Como você vai ter intimidade com a sua esposa se você não conversa com ela? Ou você é aquele marido que chega lá na sala, liga a TV, a esposa de um lado e você do outro lado e pronto, sem comunicação. Quem gosta aí de ir no shopping, passa lá na Casas Bahia para vocês verem. Procura o sofá mais caro lá. É o sofá que não tem intimidade. Vocês vão ver um sofá lá de 3 lugares. Aí o que acontece com o sofá? Você deita no sofá, só que tem um porta-copo. Aí tem um outro lugar para você sentar, mais um porta-copo. E outro lugar para você sentar, que é de intimidade. Antigamente, quando você sentava com a sua esposa para ver filme, você deitava no colo dela, né? Ou ela deitava no seu colo. Até isso o mundo está querendo acabar. Pra vocês verem, o sofá mais caro. O mundo está querendo acabar com a intimidade. Nós temos, queridos, que viver uma vida de oração para Deus. Nunca deixe de orar. Eu aprendi com um pastor, com um dos meus pastores, quando ele foi lá em casa, que a primeira coisa que nós temos que fazer, querido, quando nos levantar, é agradecer a Deus pelo dom da vida. Nós temos que sempre agradecer a Deus. Aí você fala, mas eu não tenho tempo de orar, eu trabalho muito. O que você faz quando você está na sua casa e vai para o serviço? Quando você está pegando um ônibus, você acha que você não pode conversar com Deus lá, não? É claro que você pode, meu querido. Nós temos que viver uma vida íntima com Deus. Amém? Então, queridos, tudo que eu falei, as 4 virtudes de Salomão, vamos tomar posse delas e vamos colocar ela na nossa vida. Vamos amar a Deus acima de todas as coisas, queridos. Vamos entender os mandamentos dele, vamos ter conhecimento de sua palavra, vamos fazer sacrifícios para Deus. E por último, vamos viver uma vida de oração para Deus. E queridos, terminando, vocês conhecem a história de Salomão. Salomão era muito íntimo de Deus, e sabem por quê? Sabe o que Deus fez com Salomão? Deus chegou para Salomão e perguntou para Salomão, meu filho, o que você quiser, eu te darei na terra. Vocês já pensaram Deus chegar para vocês aqui agora e falar, o que você quiser, eu te darei? Que intimidade é essa, queridos? Meu Deus, que intimidade é essa? E Salomão teve muita sabedoria para pedir sabedoria, não é verdade? Porque é só uma pessoa sábia para pedir sabedoria. E Deus é o nosso Deus, não é o Deus do pouco. Nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. É o Deus que não nos deixa tomar emprestado, mas que nós emprestaríamos. É o Deus que nos promete para não preocuparmos com o dia da manhã. Então o que Deus fez? Deus não deu só sabedoria para Salomão, mas Deus deu riquezas. Até hoje, até o homem mais ímpio conhece das riquezas que Salomão tinha. Salomão foi o homem mais rico na terra. Quem aqui nunca assistiu o filme, né, As Minas do Rei Salomão? Uma pessoa ímpia escreveu aquilo.
fez aquele filme, mas ela sabia que teve esse homem aqui na terra e que ele possuiu riquezas e que essa riqueza foi Deus que deu para ele. Amém, queridos? Deus abençoe vocês e vamos buscar sempre ser mais íntimos para Deus. Amém? Aleluia.